que este não exigirá o mandato. Aqui, Barretos entrou contra uma decisão do presidente, pedindo o mandato, pois eu não concordo com as decisões. Agradeço ao PSDB aqui na frente da juventude, pois aí sim tem democracia. E esse ano foi aprovado que todo local que tiver mais de um candidato tem prévia, o que eu sempre pedi. Aqui em Barretos, se precisar, quantos? 5, 10, 20 candidatos, nós teremos prévias, porque isso sim é democracia. Isso sim é fazer democracia. Obrigado, senhor presidente. Requerimento está aqui. Com a palavra a bancada do PR, vereador Paulo. Foi o Paulo ou foi o Reginaldo? Foi primeiro? O vereador Paulo Correia. Nobre vereador Paulo Correia. Paulo não. Eu já. Pode. Vossa, agora, não, desculpa. É Vossa Excelência, PDT. Leandro Anastácio. Fica o Paulo Correia, ele que orienta a gente quanto a esses. Não, você, depois é o Paulo, depois é o Cipriano. É os 3 que faltam. Mas tem que meter o pau, já estamos quase 10 horas. A coisa está atrasada hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham aqui da galeria, quero ser breve, até pelo adiantar da hora, cumprimentar aqui o Capetinha, que nos acompanha aqui da galeria, dizer a você, Capetinha, que veio me cobrar para que verificasse na casa se havia algum requerimento solicitando a academia ao ar livre lá para o Alberto Moreira. Eu digo para Vossa Excelência que pode levar essa informação ao seu Eduardo, morador daquele distrito, que houve apresentação de um requerimento agora no mês de outubro de 2011, passado agora, solicitando a instalação da academia ao ar livre no distrito do Alberto Moreira. E em resposta a esse requerimento, o executivo nos informou que haverá a instalação, mas não informou quando haverá a instalação. Então, nós estaremos aqui acompanhando, diga ao seu Eduardo que o que depender de nós, nós estaremos requerendo e cobrando do executivo para que instale o quanto antes a academia ao ar livre no distrito do Alberto Moreira. Senhor presidente, quero aqui também cumprimentar, como outros já fizeram, o professor Reginaldo pela escolha, por ter sido escolhido vereador do ano, cumprimentar o jornalista Elias Couto, que realizou esse final de semana a homenagem às personalidades, às pessoas que destacaram no ano de 2011. Faço isso cumprimentando aqui o doutor Alex, juiz de direito, que foi homenageado pelo bom trabalho que tem realizado na sua vara, principalmente no anexo fiscal, na qual houve uma redução significante dos feitos com relação a cobranças de impostos no nosso município. Quero também cumprimentar o Paçoca, o Juninho Leite, ao Dr. Merrich, enfim, a todos aqueles que foram homenageados pelo jornal O Imparcial, que fizeram um bom trabalho no ano de 2011. Quero, senhor presidente, dizer, assim como o vereador Kiko, que antecedeu essa tribuna e já manifestou o seu posicionamento, nós, durante a semana, estivemos discutindo a apresentação de um projeto na qual nós estaríamos reduzindo os subsídios dos vereadores para um salário mínimo. Essa iniciativa, esse projeto de minha autoria, ele tem como base, e desde já fica aqui, quero aqui esclarecer a população que nos acompanha, que em momento algum nós estamos aqui fazendo um projeto com o intuito de politicagem, de demagogia, não é nada disso. É que aqui dessa tribuna muito se fala, muito se cobra, muito se exige, muito se traz para o nosso município. E muito se fala da enorme dívida que o erário possui hoje, que ultrapassa 60 milhões de reais, acumulando a dívida com o Instituto de Previdência, que o vereador André Rezec tem defendido essa bandeira, e nós sabemos o quanto o endividamento do município hoje compromete os investimentos em nossa cidade. E diante disso, tenho comigo, e acredito que essa será também a opinião de todos os vereadores, e fico desde já o meu pedido de apoio para que nós possamos discutir e aprovar esse projeto de minha autoria. Entendo eu que um bom gestor público, aquele que tem uma visão empreendedora, aquele que tem uma visão de fazer uma contenção de gasto público, ele precisa ter a iniciativa de cortar no seu próprio bolso. E pensando assim, eu não vejo motivo nenhum para que nós
hoje, principalmente hoje, nós, vereadores aqui dessa casa, todos nós temos profissões, todos nós somos profissionais liberais, outros aposentados, outros têm as suas economias, os seus rendimentos próprios. Hoje, posso dizer com bastante tranquilidade e acredito que nenhum de nós aqui que estamos representando a população de Barretos depende do salário da Câmara Municipal de Barretos, presidente. Todos nós possuímos rendimentos, todos nós vivíamos até 3 anos atrás com as nossas receitas. Então, foi pensando assim que eu cheguei à conclusão, nada melhor do que nós termos a consciência de que trabalhar por Barretos significa o amor que nós temos, e o amor que nós temos seria reduzir os nossos próprios salários. Então, o projeto na qual eu estava prevendo a redução de um salário mínimo, e hoje conversando, agora há pouco, inclusive com o Kiko, com o André, com o Francisco e com outros vereadores, nós estamos modificando esse projeto. Modifica esse projeto para reduzir os subsídios para a próxima legislatura a 0. Portanto, o vereador que foi eleito vai estar aqui para representar o povo. Haverá uma representatividade real. Barretos já teve aqui nessa casa grandes, ilustres vereadores, pessoas que colaboraram com o desenvolvimento da nossa cidade e que nada recebiam mensalmente. E hoje, todos nós que ocupamos essa casa temos os nossos rendimentos próprios. E tenho a certeza que muitos que virão aqui também não dependem do salário dessa casa. Reduzir os salários, nossos salários, para 0 é gerar uma economia superior a 6 milhões de reais no erário público, o que representaria já quase 10% da dívida do nosso município. Então, pensando nisso, é pensando na situação da nossa cidade que hoje, só para completar, senhor presidente, é pensando na situação do nosso município, é pensando na dívida que se acumula e que se cresce a cada ano, que eu estou propondo, senhor presidente, neste momento, aqui na casa, o projeto para reduzir o subsídio a preço a 0. Ou seja, os próximos vereadores que forem eleitos pelo povo estarão representando o professor Reginaldo, a Câmara Municipal, com amor e com dedicação que o povo espera que nós façamos. Então, senhor presidente, eu gostaria de, nesse ato, até convidar aqui a diretora parlamentar ou a assistente, a Flávia, para que receba aqui da tribuna, Flávia, o projeto na qual eu estou assinando e apresentando, reduzindo o salário dos vereadores para 0 a partir da próxima legislatura. Esse projeto já está assinado também com o apoio do Kiko, com o apoio do André, Francisco também já se manifestou. Eu espero que os... Nobre vereador, só para esclarecer a todos os vereadores aqui, sem demagogia e sem nenhum tipo de restrição, eu acho que isto é salutar, o que Vossa Excelência está fazendo é um belo palanque eleitoral. Eu só gostaria que Vossa Excelência esclarecesse o que em reunião ali com os vereadores, há 2 semanas atrás, Vossa Excelência pediu a todos. Gostaria que Vossa Excelência, como homem que é e como vereador que é, qual foi o salário que Vossa Excelência pediu para todos os vereadores? Não, eu não pedi. Eu pedi para manter a cadeira de 17 vereadores, inclusive, senhor presidente. Não, o senhor não está me entendendo. O quanto que o senhor pediu para ser o salário há 2 semanas atrás aqui na sala com todos os vereadores presentes? Senhor presidente, eu não vou utilizar essa tribuna para discutir. Vossa Excelência... Vossa Excelência quer que eu peça para todos os vereadores que estavam presentes na reunião, fale o quanto o senhor pediu ou não? Vossa Excelência, com todo respeito, tem a mania de interferir nos pronunciamentos para causar constrangimento. O seu grande expediente já terminou, Vossa Excelência. O senhor entrou, eu estava concluindo, o senhor cortou. Já tinha acabado o seu tempo. O senhor vai cortar a minha palavra mais uma vez e mostrar... Já tinha acabado. Eu sinto que Vossa Excelência vai votar contra o projeto. E lamento. Vossa Excelência... Eu votarei contra o projeto que Vossa Excelência propôs há 2 semanas atrás, querendo que fosse o teto. R$10.800, Vossa Excelência pediu naquela sala. E nós falamos que não votaríamos. Porque nós não queremos dar aumento do vereador. Agora vem com demagogia oferecendo que seja 0 de salário. Então vamos jogar limpo aqui com a população, sem demagogia. Vossa Excelência pediu o teto. E eu tenho 10 vereadores de testemunha ali que Vossa Excelência pediu o teto e nós falamos que não votaríamos o teto de R$10.800 que Vossa Excelência pediu. Vossa Excelência, com todo respeito, gosta de usar do seu poder de presidente para fazer dessa casa um palanque político. Eu não estou aqui fazendo, e sem demagogia. Vote o senhor se quiser no projeto, e todos os demais vereadores têm a consciência e o discernimento de achar o que é bom para o seu bolso. Vossa Excelência está falando que é mentira, o senhor não falou isso ali dentro. Como o senhor
Sabe, eu não falei isso. O senhor não falou? Não. Agora, o que eu apoiei e apoio é a representatividade do município aqui nessa casa, senhor presidente. Manter para 17 vereadores é aumentar a representatividade. Isso sim não é gerar custo, igual a Vossa Excelência acabou de dizer para mim agora há pouco, que aumentar para 17 vai gerar custo. Não vai. Vai aumentar a representatividade e não vai gerar custo, não, porque ninguém vai ganhar nada. Então, senhor presidente, eu peço o apoio de Vossa Excelência. E já encerro. Calma, eu já criei polêmica, eu sei disso. Mas eu peço que Vossa Excelência... polêmica pela demagogia. Não é demagogia. Porque ali naquela sala, Vossa Excelência pediu um salário de R$10.800. Nobre vereador Guilherme, Vossa Excelência é testemunha? Vereador Paulo Correia, testemunha? Vereador Cipriano, testemunha? Vereador professor Reginaldo? O senhor estava de licença. E eu tenho vereador André Rezec, é testemunha dentro daquela sala também. Mudou, tá certo, pode mudar de opinião, tem toda a razão. Se Vossa Excelência... Uma palavra agora, nós temos que continuar a nossa... Desculpa, eu peço desculpa à população, mas Vossa Excelência cortou a minha palavra, demonstrando que vai votar contra e pensando no bolso. A sua palavra já acabou. Com a palavra, vereador Paulo Correia. Senhor presidente, meus colegas vereadores, tem mais a minha pessoa na fala aqui, mais 2 minutos e meio, tá? E o vereador Cipriano. Eu não vou apresentar propósito, porque agora mesmo vai aparecer propósito do vereador pagar para poder vir trabalhar. Senhores vereadores, quero dar os parabéns ao vereador Juninho Leite pela homenagem, troféu ímpar, e também ao professor Reginaldo, vereador destaque do ano. Foi um consenso entre os colegas vereadores. Parabéns, Reginaldo. Continue assim, trabalhando, orientando a todos aqui nessa casa, para que a gente possa ter votações importantes e conscientes. Aos nossos funcionários, nosso boa noite também. Eu quero aqui destacar toda a equipe que fez a festinha aí do final de ano, uma bela de uma festa, na pessoa do Marcelo. Eu tive a oportunidade de escolher uma música, porque teve um racha, eu fui o artilheiro, fiz mais de 3 gols. Não me lembro quantos, só que o Eurepim não estava. Fora o troco também, que eu e o Cipriano fomos vencedores lá. A todos que nos honram com a presença na galeria, está aqui o empresário Reginaldo Queiroz, tem uma série de pessoas, está o nosso amigo Antônio Carlos Ferreiras, lá do São Francisco, Rafael Dutra, quem homenageio a todos os jovens do PSDB, e a todos que nos acompanham em suas residências. Eu aqui destaco o Ponciano, grande corintiano, está aí nos assistindo, com a sua esposa Vanessa e com o João Pedrinho. Inicialmente, eu quero dar os parabéns ao prefeito e às 420 famílias que foram beneficiadas com a entrega da chave. Ou seja, a gente percebeu a alegria daquelas famílias em estar recebendo as chaves. E tem boas notícias, são 400 casas, como o vereador Guilherme disse, 400 casas, residências, que é um projeto do governo do Estado aqui para Barreiros. E até nós estamos solicitando ao prefeito que destine 50 casas para o distrito de Alberto Moreira. Vai ter também 50 casas no Ibitu, o restante na cidade. E a questão também do PAC 2, com relação às residências. O PAC 2, ele não prevê de 0 a 3 apartamentos mais. Então, se for destinada à questão de 0 a 3 salários, vai ter que ser residência. Eu gostaria de passar 2 vídeos, enquanto nós não temos aqui a tribuna livre, mas nós podemos trazer a pessoa, a reivindicação de um líder comunitário, que ele está até aqui presente, com o Antônio Carlos, lá do bairro São Francisco. Parcialmente a tribuna livre. Som. Qualquer coisa retorna, está sem som. É uma reivindicação importante, é uma reivindicação ali dos bairros São Francisco, Santa Cecília, Jardim Caiçara. Nós tivemos a oportunidade de fazer um requerimento que o Antônio Carlos solicitou com relação
a reforma do postinho do São Francisco. E, nessa reforma, nós recebemos a resposta que é uma prioridade para 2012. Põe na tela, Marcelo. A existência de um terreno vazio no bairro São Francisco, em frente à travessa... Senhor presidente, está presta deixando os atenção, moradores do local uma bastante reivindicação preocupados, pois o lote acumula mato alto e entulhos, além de muito lixo, o que pode provocar o aparecimento de animais peçonhentos, colocando em risco as crianças que brincam por ali. O morador Antônio Carlos sugere que no local do terreno vazio seja construído um campo de futebol para o lazer dos moradores do bairro. Muitas pessoas estão pedindo, né, para fazer um campo. Então, eu estou fazendo esse pedido, né, para vocês dar uma força para nós aí, para as crianças. E outra, o bairro São Francisco, Santa Cecília, Caiçara, né, se concentra todo mundo aqui e faz um campeonato, alguma coisa boa. Através de requerimento, o vereador Paulo Correia pediu que a prefeitura execute o serviço de limpeza e nivelamento do terreno, removendo todo o entulho e lixo acumulados no local. Então, está aí a solicitação. Por enquanto, nós não temos ainda a tribuna livre, mas a população pode... um abraço aí, Sidney. Pode se manifestar através... Eu sempre estou gravando alguns vídeos. Um outro assunto é a questão da rodovia Assis Chateaubriand. O vereador Guilherme já teve a oportunidade de se expressar aqui e a minha equipe fez um vídeo para que a gente possa até... está divulgando para que a gente possa concentrar mais a reivindicação ao governo do Estado. Sem som também? Ou não? Um novo comitê foi formado, desta vez para reivindicar melhorias na rodovia Assis Chateaubriand, SP-425, no trecho entre Barretos e Olímpia e no trecho entre Barretos, Guaíra e Miguelópolis. A primeira reunião do grupo aconteceu no dia 1º de dezembro. Durante a reunião, os integrantes do comitê traçaram metas e algumas ações, entre elas o levantamento de estatísticas junto à Polícia Rodoviária e ao DR. Durante a assinatura do convênio Água Limpa em Olímpia, em julho deste ano, o governador Geraldo Alckmin anunciou melhorias na rodovia Assis Chateaubriand. A SP 425, que é Assis Chateaubriand, nós uma parte vamos fazer com recurso do governo. Calma, doutor Francisco. Outra parte, financiamento do Banco Mundial. Vai de Rio Preto passa por Guapiaçu, Olímpia, Barretos e vai até Guaíra. E eu estou indo agora a São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto a Guapiaçu, nós vamos duplicar mais 12 quilômetros, além do recapeamento, terceira faixa, acostamento na rodovia Assis Chateaubriand. Aconteceram inúmeros acidentes na SP-425 e muitos deles com vítimas fatais. A falta de conservação da pista, aliada muitas vezes à imprudência de alguns motoristas, acaba em fatalidade. A pista, uma das mais importantes da região noroeste do estado, está comprometida por buracos em diversos trechos. Em todo o ano passado, 137 acidentes foram registrados na rodovia Assis Chateaubriand, com 5 mortes. Este ano já são 47 acidentes, com 3 vítimas fatais. Tantas ocorrências provocam uma reflexão sobre a urgente necessidade de providências nessa rodovia. É mais uma reivindicação, como aconteceu com o comitê da Faria Lima, começou pequeno, depois o apoio das Forças Vivas, nós vamos estar visitando aí a cidade de Guaíra, Miguelópolis, Guapiaçu, Guaraci, Guapiaçu e São José do Rio Preto, ou seja, pediram o apoio dessas câmaras municipais, do prefeito, para que a gente possa, como já tem um projeto, já está orçado, acelerar a questão da licitação, como foi feito também
com a Faria Lima. Então, é uma informação importante, onde nós vamos estar tendo oportunidade aí de estar buscando mais essa conquista para a região. Se eu tiver a oportunidade de apresentar mais um vídeo, eu não sei o tempo que ele tem, com relação ao redutor de velocidade, ali na Messias Gonçalves, pode passando, senão não dá tempo. Com a Urias de Paula. Até aí, tem um acidente que ocorreu, as câmeras de segurança lá registraram, ali com a O Urias de vereador Paula, Paulo Correia solicitou a instalação feira. de um redutor de velocidade no bairro Bom Jesus, no cruzamento da rua Messias Gonçalves com a Avenida Urias de Paula, que é mão dupla de direção. A rua Messias Gonçalves tem grande movimento de veículos e pedestres, e no início da Avenida Urias de Paula com a Rua 4 acontece uma feira aos domingos, frequentada por pessoas de vários bairros da cidade. Com o intenso movimento de veículos e pedestres, há risco de atropelamento, sendo 5 acontecidos nos últimos meses, o último deles com vítima fatal. Esse aí foi o Além dos acidente. atropelamentos, Essa acontecem pessoa morreu. inúmeros acidentes envolvendo carros e motos. Esta situação está deixando preocupados todos os que utilizam essas vias diariamente, fazendo-se necessário uma providência urgente para diminuir os riscos de acidente no local. Os comerciantes dessa localidade estão muito preocupados com o grande número de acidentes que vem acontecendo, por falta de sinalização adequada nesse cruzamento. Olha, faz 1 ano e meio que eu estou com a loja aqui nesse mesmo local. E o que assim, a gente tem observado, pelo fato de eu estar aqui desde a parte da manhã até o final da tarde, é que tem acontecido inúmeros acidentes. Inclusive, há uns 15 dias atrás, um mês, aconteceu um que teve uma fatalidade, a pessoa veio a falecer. E não só pelo fato do acidente, mas sim pelo congestionamento, tanto de um lado como de outro. É carro passando de um lado. Aqui é uma via de muito acesso a bairros. E a avenida que cruza ali, que atravessa, ela é 2 mãos. Então acaba complicando e dificultando para as pessoas que sobem ou para as pessoas que vai e vêm. O que acontece às vezes com frequência é a velocidade dos carros, entendeu? Que nem, por exemplo, está acontecendo no momento. O carro que vem na avenida, às vezes eles acham que vai dar para passar, entendeu? E o carro que vem pela rua, a velocidade que ele vem é bem maior pelo que os outros imaginam. Então é onde que às vezes acontece o acidente por não ter nenhum redutor de velocidade e muito menos o semáforo, entendeu? Que poderia reduzir um pouco o acontecimento de alguns acidentes. Muitas pessoas mesmo comentam com a gente na drogaria que poderia ter esse tipo de redutor. Ou mesmo caso que tem o semáforo nos 200 metros para cima, poderia estar tendo aqui que tem um fluxo muito maior de veículos e de pedestre também cruzando a rua. Por incrível que pareça, o redutor é após o cruzamento. Então, a gente está fazendo essa solicitação que corrija esse erro. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a bancada PTB, vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Eu não erro o seu nome, Vossa Excelência. Vossa Excelência é Videlson, Leite, Paixão. Cada dia uma salada de fruta. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, meus alunos que estão presentes. Muito obrigado pela presença. Público de casa, né? Nós temos a Cris, a Cássia, né? Que, por coincidência, é namorada do Rafael, né? Funcionário da Câmara. Bom, primeiramente, nós gostaríamos de parabenizar o prefeito, o governo do PT, pela entrega das casas. A gente sabe que é um sonho, e um sonho muito bom, muito importante as pessoas conquistarem isso, e deve ser mantido. A gente espera que essas novas outras casas sejam entregues, e é uma promessa de campanha do doutor Emanuel sendo cumprida. Quanto ao número de vereadores, gostaria de dizer que sou favorável a 17. Aumenta a representatividade da população. Quanto à tribuna livre, gostaria de dizer que sou favorável, inclusive já estou trabalhando junto com o Juninho, né, Juninho? Só para esclarecimento, nobre vereador, em relação à tribuna livre, Vossa Excelência e todos os vereadores aqui também são testemunhas e prova, que nós apresentamos o projeto ano passado, mas infelizmente não deu andamento por falta de votos, né? O projeto foi apresentado ano passado, mas acabou tendo que ser retirado, mas esse ano
estamos de volta e Vossa Excelência está me ajudando. Nós já entramos em contato com Franca hoje e com certeza nós vamos trabalhar em cima disso. Eu gostaria de dizer o seguinte: na última sessão nós fomos vítima aqui de uma discriminação. E as pessoas têm a tendência, eu carrego isso já há muitos anos da minha vida, das pessoas me discriminarem, talvez por estudo, porque se sentir melhor, se acham maiores que os outros, porque tem alguma coisa na frente do nome, algum símbolo na frente do nome, e se acha melhor do que os outros. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a cada um de vocês é que ser humano é ser humano e é igual em qualquer lugar. E se eu estou aqui, não é porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas porque a população de Barretos achou que eu deveria estar aqui. Foram 1.452 pessoas que acreditaram em mim. Quando alguém insinuou que eu seria burro ou imbecil aqui na frente, eu gostaria de dizê-lo que eu trabalho num cursinho e dou aula de português e matemática e já consegui a aprovação de mais de 1.000 pessoas nesses concursos. Passando o meu conhecimento autodidata sim, mas o meu conhecimento passando para eles e ajudando essas pessoas a seguir. Está aqui de exemplo, né? A Cris passou em segundo lugar no último concurso da prefeitura. Eu tive 11 que passaram em primeiro lugar. Eu lembro quando eu sofri um acidente que eu fiquei deficiente físico do braço, né, e que fiquei chateado. Alguém disse para mim que eu deveria buscar a minha realização em outras coisas. Foi quando eu comecei a dar aula. E se antes de eu dar aula, eu passava no concurso em primeiro lugar, cada concurso eu passava primeiro, segundo e aparecia o meu nome uma vez, agora cada concurso que aparece, meu nome aparece 50, 60 vezes, através dos meus alunos. Não adianta nada você ir fazer 7, 6, 8, 10 anos de faculdade e depois parar no tempo. Não adianta, você tem que estar estudando o tempo todo. E quem me conhece sabe que eu estudo o tempo todo. E estou convidando, quem quiser, dia 11, dia 10, sábado, 15 horas, vou defender minha monografia lá no complexo. E aí não tem mais essa conversa de que eu sou isso, sou aquilo. Agora, quando a pessoa dizer para você que era doutor, pede para ele demonstrar para você qual foi a tese que ele defendeu, qual foi o doutorado que ele se formou, para ele ter esse título de doutor. Ou se apenas um simples respeito, chamar de doutor. Tá certo? A Câmara Municipal é do povo. E cada um do povo pode participar aqui. E o povo é que decide. Não é um título que decide quem tem a voz e a palavra para falar aqui. Talvez por isso que eu esteja mais firme agora e vou defender até o fim a tribuna livre. Para dar também, de vez em quando, a palavra a alguém que queira falar aqui, à frente. Talvez nem saiba falar direito, não, mas ele tem a voz aqui de falar alguma coisa. O vereador tem que ser a voz de cada um de vocês. Tá certo? E eu tenho orgulho, doutor Reginaldo, tenho orgulho de me formar esse final de ano, e um orgulho muito maior ainda por ser um INB. Tá certo? E muita gente participou disso. Tá? Então, não adianta nada vir aqui à frente e falar de Deus se não respeita o próximo. Quando você fala de Deus, você tem que respeitar o seu próximo também. Acima de tudo, é assim que você demonstra que você respeita a Deus. Tá certo? Respeitando o seu próximo. Eu vou passar rapidamente minhas reivindicações aqui, né? Porque eu chego às 8 na Câmara, fico o dia inteiro. Dia de segunda-feira eu almoço de marmitex aqui para poder dar tempo de acompanhar todo o processo. Eu procuro fazer jus naquilo que eu estou ganhando aqui. Tá certo? Quando a pessoa reclama, eu vou saber o que está acontecendo. Eu procuro fazer jus. E vou procurar sempre fazer jus a isso. Vamos lá, reivindicação. Primeiro, nós estamos solicitando uma quadra poliesportiva ali o restabelecimento das normais condições daquela do Nadir Quenan, da quadra. Pode soltar? Também estamos solicitando um olheirão comunitário na Secretaria de Saúde, porque as pessoas vão até lá, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem. Então, seria interessante que colocasse ali um orelhão até típico igual a esse. Pode continuar? Nós estamos solicitando a limpeza do leito carroçável lá na Paulo Castor Gomes, entre as ruas José Ruiz e a João Ribeiro do Nascimento. Tem um acúmulo de terra no local que causa problema, aquele local ali. Tá certo? Também estamos solicitando isso, um pessoal que no Facebook pediu para mim que a gente fizesse um requerimento sobre a possibilidade de fornecer aos funcionários os EPIs, né?
Então, nós estamos fazendo requerimento oficial. Eu sei que já tem essa promessa do Kleber de La Libera, mas a gente está fazendo oficialmente para que fique uma coisa marcada ali, tá certo? Para que os funcionários da saúde tenham os equipamentos de segurança na hora do trabalho, e os funcionários da prefeitura também, muitas vezes, em algum tipo, limpeza de banheiro, luvas, esse aí, para que as pessoas tenham a proteção, para os funcionários terem a proteção. Nós tivemos agora, né, Juninho, a entrega do residencial Luiz Espina, e nós estamos solicitando a Viasa que disponibilize uma linha de ônibus para aqueles moradores. Agora são mais 500 famílias, mas daqui a pouco você vai chegar a quase 1.000 famílias, e nem todos, a maioria, não tem condição. Nós vamos trabalhar com o quê? Com o transporte urbano, através dos ônibus, né? Pode continuar? Ali está o ônibus, pode continuar? E também, quase sempre, a gente fazendo louvor. Esse é um caso dos policiais da Força Tática, do Canil, o Givanildo e o Denilson, pode continuar? Que eles fizeram apreensão de remédios. Tinha uma pessoa que trabalha na área da saúde, infelizmente, gente, desviando o remédio da Santa Casa e vendendo para as pessoas que são viciadas nesse tipo de remédio. Então, a polícia agindo, isso tem a ver com droga, sim. Pode continuar? Pode continuar. E também os casos dos policiais que agiram no combate à droga. O Cabo Cássia, Carregari, Moraes, Andréia, Marcos, Adivaldo, Roberto, Carlos, Elaine, Vladimir, Renê, Paulino, Almeida, Fernandes e Nelson. São o pessoal que trabalhou. E volto a pedir para você, adolescente, a droga não é esse caminho para você. O seu caminho é estudar. Estudar e se formar. Até para que amanhã você não seja alvo de preconceito. Porque tem gente que acha que para poder falar, para poder ter direitos, você tem que ter um cartucho guardado na sua casa. Nem que esse cartucho não te sirva para nada. Só para dizer que você formou em alguma coisa. Mas a formação verdadeira, Deus nos dá para nós. Tá certo? No momento certo, no horário certo. Tá certo? Se Deus disse para mim que o momento meu seria agora, meu momento está sendo agora, e eu agradeço a Deus e todos aqueles que estiveram na minha caminhada. Obrigado. Passaremos agora à discussão única de projetos. Projeto de Lei 163/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, no Distrito Industrial 2, à empresa Cláudio Tomás Garcia, ME. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores, pois não há quórum para esse tipo de projeto. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. Pois não, novo vereador. Fazer a chamada dos seus vereadores. Esse projeto de dotação de terra precisa de 8 votos. André Luiz Rezec, Aparecido Donizete Cipriano presente, Francisco de Paula Silva, Guilherme Henrique de Ávila, José Francisco Abrão Meziara, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Reginaldo da Silva, Vitelson Leite Júnior. Presente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. O projeto está em discussão. É regimental, nobre vereador? É regimental? Não, pode pôr em votação. O projeto está em discussão. Tá, pode colocar. Mas Vossa Excelência fez o pedido. Não, eu só gostar. Depois eu peço, então, se Vossa Excelência sim. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita a apreciação da redação final, na mesma votação. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, com justificativa de voto do vereador Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho certeza que o Cláudio aguarda com muita ansiedade, como o Reginaldo está aí, também aguarda com ansiedade, acho que já foi embora, mas estava, como o seu Davi, como também o Roberto e o Paulo Teles, também aguarda com ansiedade a aprovação dos projetos, e nós fazemos a nossa parte. Eu fico muito feliz, senhor presidente,
de ter dado parecer na minha comissão, de estar votando favoravelmente esse projeto, porque são empresas que realmente, barretenses, que vai gerar emprego, vai realmente fazer a sua parte diante da aprovação desses projetos. Então, quero aqui, Cláudio, dizer que a sua empresa, que eu tenho certeza, num crescimento que virá de 10 a 20 empregos direto, vai proporcionar a toda a população barretense a expectativa que nós temos em relação a todos que terão seus projetos aprovados. Então, parabéns ao Cláudio, a toda a sua empresa, e eu tenho certeza que esse projeto está vindo em boa hora, tendo em vista, Juninho, a expectativa que esses empresários esperam dessa Casa de Lei na aprovação dos projetos. Senhor presidente, pela ordem. Parabéns, nobre vereador. Só para constar que esta Casa de Leis, esse ano, foram dezenas de terrenos doados para empresas. A boa vontade nós temos, doamos, a prefeitura faz sua parte, agora cabe à empresa, que vai com certeza gerar vários empregos e trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Pois não, nobre vereador. Eu solicito de Vossa Excelência que coloque em plenário requerimento para incluir na pauta na noite de hoje a votação dos projetos referente às áreas que estarão sendo doadas para a empresa do Reginaldo e a da RP. São 2 projetos que estão na casa. Eles já foram solicitados para nós, assim que... Então, se for possível, eu solicito que você coloque em plenário. Nós temos que só terminar o complemento, falta só 2 projetos, aí já vão entrar todos eles. São 5 projetos, vão entrar todos eles. Então, fica aqui o meu requerimento, para que Vossa Excelência já está, vai ser constado em ata. Pois não, nobre vereador André Rezec. Senhor presidente. Corintiano hoje, né? Opa, sempre. Camisa preta corintiana. Só para dizer, senhor presidente, que esse é um dos projetos que, lamentavelmente, quem veio trazer informação à comissão foi a própria empresa. Foi a própria empresa. Que o prefeito não atende a solicitação da Comissão de Urbanismo para informar os motivos. Então, para lamentar, esse e todos os outros. Se atrasou, e se está hoje aqui, foi porque o empresário veio na Câmara, não porque a prefeitura cumpriu a obrigação de mandar os documentos. Quero parabenizar, inclusive, o empresário Paulo e o Cláudio, que nos enviou, nós solicitamos e enviou o projeto para que pudesse esclarecer aos nobres vereadores o motivo da área que estava sendo pleiteada. Continuamos agora com a ordem do dia, projeto de lei número 178/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a sessão de estagiários de direito. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Correia solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 170... Paulo Correia. Projeto de lei número 179/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, Indústria Industrial 2, à empresa Blumenthal Indústria Comércio de Artefatos de Cimento Limitada ME. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador professor Reginaldo solicita a apreciação da redação final na mesma sessão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade com justificativa de voto do vereador Euripinho. Senhor presidente, eu faço questão de estar justificando esses projetos importantes, porque eu sou Davi, tive a oportunidade de conhecer a sua empresa, fico muito feliz. Nós falamos aqui de vários projetos e requerimentos e falamos aqui do conjunto que foi entregue, dos 420 apartamentos. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que grande parte dos materiais usados naquele local, em relação aos blocos, foram confeccionados, foram feitos através da empresa do seu Davi Xavier Simões. Então, quero aqui dizer, seu Davi, que é com muito orgulho
que a gente vê a sua empresa crescer, e crescendo vai gerar emprego. Gerando emprego, vai dar condições para que as famílias possam estar trabalhando para sustentar seus filhos. Enfim, eu fico muito contente, porque trabalho numa área importante, e durante campanhas eu sempre participo no Distrito Industrial, onde eu conheço todos os empresários e conheço realmente o trabalho de vocês. Parabéns, viu, senhor Davi? Parabéns, senhores vereadores. Agora, conforme solicitado por todos os vereadores aqui, inclusive pelo vereador Leandro Anastácio, vamos colocar em votação os projetos de doação, como tem pessoas aguardando a votação desses projetos aqui na casa. Primeiro, eu peço autorização por projeto de lei complementar número 026/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação, em pagamento, em dação em pagamento de crédito não tributário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Guilherme Henrique de Ávila solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano solicita a apreciação em segunda discussão na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Cipriano. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Otávio Alves Garcia solicita a apreciação da redação final na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 172/2011, que cria cargo específico no quadro de magistério público do município de Barretos, instituído pela lei número 3.629, de 28 de novembro de 2003, com alterações subsequentes. Estamos pedindo autorização do plenário para incluir na pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Criação de cargo efetivo para o magistério, as escolas. Inclusive com a mensagem aditiva do prefeito municipal. Criando mais um cargo de supervisor. Está em discussão o projeto. As comissões permanentes exoneraram pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa boa noite a todos novamente, a todos que nos acompanham em suas residências, também o nosso boa noite. Projeto 172/2011 é projeto relacionado à educação, que cria cargos, 50 cargos de educador, 14 cargos de professores, 2 cargos de supervisor de ensino, ou seja, todos ligados à educação. Eu até chamo a atenção, deve ter muitos educadores nos assistindo, a criação de 50 cargos. Nós temos, a nível federal, uma lei que demorou 2 anos para que tivesse a legalidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal. E nessa lei, que foi considerada legal agora em agosto, prevê um outro sistema com relação à jornada de trabalho do educador, aos profissionais da educação e também com relação à questão salarial. Aqui não tem o... Vai ter que passar, né? A questão da criação de 50 cargos. Vocês vão perceber que tem
uma nova carga horária, uma nova jornada de trabalho para os educadores. Por isso, até a questão de 50 cargos de educador. Por quê? Vai ter necessidade, como vai diminuir a carga horária do educador, tem a necessidade de ter mais educadores. Pois bem, educadores da educação infantil e nós temos também educadores de crianças e adolescentes. Pode passar. A lei que eu estava me referindo é a Lei 11.738/2008, que estabelece o piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Não é o piso dos professores, não. Dos profissionais do magistério, pode voltar um pouquinho, do magistério da educação básica. Tem ali educador, tem um professor, tem um diretor, pode passar. Ela recebeu uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Ou seja, ela foi proposta por 5 governadores, porque esses governadores alegavam que não tinham condições de estar pagando o piso nacional dos profissionais da educação. Em agosto desse ano, foi julgada a legalidade da lei. Pode passar. E nessa lei, no seu artigo 2º, estabelece o piso nacional, já desse ano, ou seja, de R$ 1.187. Esse piso, hoje nós temos uma educadora, um educador, ele ganha R$ 1.012 ou R$ 1.020. Então, esse ano já tem que estabelecer esse piso. Já era até para ter sido estabelecido, porque o STF estabeleceu, no mês de agosto, a legalidade da lei. E um outro detalhe dessa lei, que, no seu artigo 5º, esse piso salarial ele será atualizado anualmente no mês de janeiro. Ou seja, esse valor de R$ 1.181 é referente a janeiro de 2010. Nós já temos o mês que vem que estabeleceu o novo piso. Agora, com relação à jornada de trabalho. A jornada de trabalho. No seu artigo 2º, no parágrafo 4, está lá dizendo, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Pode passar. E essa jornada se estabelece de 40 horas semanais, que é o que o educador faz hoje. Ele vai ter uma atividade com alunos de 26 horas, de HTPC de 6 horas e de HTPL de 8 horas. Ou seja, são atividades extra-aluno, extra-educando. Pois bem, o governo federal vem, estabelece o piso nacional. E a fonte de recurso? Ele mesmo fornece essa fonte de recurso. Nós temos aí os recursos do Fundeb, a evolução. Aí, outubro de 2009, outubro de 2010 e outubro de 2011. A arrecadação do Fundeb, mais especificamente no município de Barretos, em outubro de 2009, 20.700.000. 2010, 25.240.000. E 2011, 28 milhões até outubro, 463.000. Então, a gente percebe que o governo federal, o Ministério da Educação, dá as normas, mas também dá a fonte de custeio daquilo que vai ser feito. Ou seja, é a valorização do profissional da educação. Desde que começou a gestão do prefeito Emanuel, outros prefeitos também investiram na educação, mais especificamente, que nós acompanhamos de perto por ser vereador, a educação melhorou e muito a questão da qualidade. O professor Reginaldo teve a oportunidade de ser o primeiro secretário durante 3 anos e 6 meses, né, professor Reginaldo? Já deu toda uma alteração na questão da educação infantil. Antes, eram denominadas creches,
estavam ligadas na Secretaria de Promoção Social. Depois de alguns anos, na frente da Secretaria, se estabeleceu que seria Centro de Educação Municipal Infantil, ou seja, passando para o quadro do magistério. E os profissionais, que eram considerados pajes, ganhavam R$ 380. Hoje, eles são educadores e perfazem um salário em torno de R$ 1.012. Se estabelecendo esse piso, o salário dele desse ano já é de R$ 1.181. A coordenadora de creche, que recebia em torno de R$ 660 reais, até me lembro do concurso público realizado pela VUNESP, oferecendo 9 vagas, só 6 conseguiram alcançar o resultado positivo, ou seja, 3 deixaram de estar participando, 3 vagas, ou seja, não tinha condições, talvez a nível salarial, de atrair mais candidatos. E também falar dessa série de valorização com relação à questão salarial. Hoje o professor ele tem a promoção bienal, juntamente com todos do quadro magistério. A educadora teve e o diretor de CEMEI também teve. Mas, com relação aos professores, tiveram o efeito retroativo da data do efetivo exercício. Dos educadores e dos diretores de CEMEI, esse fato ocorreu somente quando da entrada deles no quadro do magistério. E a gente já está até questionando para saber se realmente pode prevalecer a retroatividade de quando o efetivo exercício ou se realmente é só depois que eles entraram no quadro do magistério. E, além disso, nós podemos enunciar, o professor Reginaldo, ele se empolga quando fala da educação. Hoje, a criança entra no berçário e pode sair com serviço público prestado pela Secretaria de Educação com nível superior. Começa com uma educação de boa qualidade. Por que eu falo educação de boa qualidade? Não é eu que estou falando, não. O MEC que está pedindo para eu falar. Porque as avaliações feitas pelo MEC mostram e demonstram a boa qualidade do ensino aqui no município de Barretos. Uma boa alimentação, escola de boa qualidade, uma boa alimentação. E Barretos é uma das melhores alimentação que é fornecida na educação básica no estado de São Paulo. Uniforme escolar. Uniforme escolar traz uma igualdade social, ou seja, um coleguinha que está sentado do lado tem o mesmo material didático. Uniforme escolar, o mesmo coleguinha que está do lado tem uniforme escolar igual, porque o município forneceu todo esse material. Isso aí diminui a evasão, né, professor Reginaldo? Porque muita gente, devido até a situação salarial diferente numa escola pública, deixa de estudar porque não tem um material, não teria condições de estar comprando material, outro coleguinha estaria com uma condição melhor, e, na verdade, hoje não. Hoje é uma igualdade. A questão da jornada, do período integral, estabelecido, se não me engano, está em 70%, 80%. A criança chega de manhã, é alimentada, não sei quantas refeições tem durante o dia, e o pai vai buscar 5, 5h30 da tarde. Ou seja, a criança fica o tempo integral dentro das escolas. Eu participei, até um trabalho desenvolvido também pelo vereador Cipriano, da entrega de notebooks. Além de toda essa situação de igualdade social, de igualdade de condições, hoje a criança da escola vai ter um notebook. Ou seja, a tecnologia chegando a essa criança. Então, por isso que eu venho aqui da tribuna, são vários cargos
para que a gente possa dar à educação condições mais ainda de estar melhorando. Então, senhor presidente, por isso que nós pedimos a inversão, e esse é o primeiro passo, que é aumentar o quadro do magistério, mais especificamente dos educadores. Estamos esperando, conversei com o prefeito, doutor Emanuel, e disse que o pessoal está nos procurando a respeito da questão salarial. É uma lei, ela tem que ser cumprida. E para janeiro, doutor Otávio, vai para 1.380, porque já tem um índice que vai ser repassado aos alunos. Então, o MEC estabelece o seguinte: eu estou dando um repasse de 16% de aumento naquilo que era passado no ano anterior. Esse repasse de 16% vai ser o índice que vai ser reposto o salário do educador. Então, na verdade, estamos cobrando também a questão da jornada. Tudo bem, a jornada, eu acredito, com a criação de 50 cargos, tem mais educadores dentro da secretaria, porque com a diminuição da jornada do educador com o aluno, lógico, vai precisar mais educadores, porque o atendimento vai continuar o mesmo. Então, é por isso que nós pedimos a inversão preferencial desse projeto, para que ele fosse aprovado na noite de hoje, e esperando que na próxima sessão, que é a última sessão, se tenha aqui o projeto que estabelece o piso salarial dos profissionais da educação, conforme prevê a lei e que o Supremo considerou legal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o Reginaldo tinha pedido mesmo. O Reginaldo tinha pedido. Tanto faz. Com a palavra, vereador Cipriano. Bom, senhor presidente, somente a gente só vem para poder aqui demonstrar alguns dados. Aqueles que criticam, muitas vezes, existe uma crítica em cima de alguns pontos, mas é bom a gente demonstrar também o lado bom. Primeiro, a criação desses cargos de educadores, ele é importante, por quê? Porque a maioria dos cargos está sendo preenchidos por CLT, e há um concurso em andamento, e há vagas para isso. Mas de onde surgiram essas vagas? Através da inauguração de novas CMEIs, que para a população são as creches. E também existe, agora no começo do ano, nós vamos ter uma CMEI lá nos predinhos, e que já vai precisar de mão de obra. A cada nova obra que é criada, cria uma demanda, uma necessidade de funcionários. Então, esses funcionários já têm o concurso pronto, serão chamados através do concurso, tá certo? E preencherão essas vagas. Os cargos de professores, nós tivemos recentemente um concurso, fazer propaganda minha de novo, né? A primeira colocada foi a aluna minha, nossa, no concurso de professores, e que estão sendo criados mais 14 cargos. Pelo que nós estamos verificando lá, existem 31 salas disponíveis, então não existe gasto nenhum em cima disso também, não gera gasto maior. É apenas a substituição daqueles que estavam no regime CLT por aqueles concursados. A votação dos cargos de supervisores se dá pelo aumento da demanda, à necessidade também de outros quadros. E a gente tem certeza que esse é um trabalho muito bem elaborado também pela atual equipe de gestores da Secretaria de Educação, capitaneada pelo Cacá, pela Mara, tá certo? Que vem fazendo isso no sentido de fortalecer a educação, no sentido de dar
credibilidade à educação, porque aquele professor que ele passou no concurso, que ele é efetivo e que vai fazer um trabalho, o trabalho dele é quando ele é estatutário, não estou dizendo que o CLT não faça, mas pode ser um trabalho mais continuado, porque ele vai estar numa sala de aula direto, naquela sala de aula o tempo todo, não vai mudar de professor no decorrer do ano, só se o professor ficar doente ou se acontecer algum problema, que isso acontece em qualquer profissão. Então, é importante que faça isso, até para valorizar também aqueles que estão batalhando. Ah, mas vai diminuir vaga dos professores, educadores de CLT? Algumas vagas vão diminuir nesse CLT, porque os professores concursados vão ocupar esse local. Esse trabalho de valorização dos educadores começou lá com o doutor Reginaldo. Nós detectamos isso aqui, doutor Reginaldo, no final do mandato, quando eu estava saindo de vereador. Eu não tinha conhecimento de como eles eram desvalorizados. Para o senhor ver como é que a gente vai aprendendo com os mandatos, né? No final do ano, eu fui procurado por algumas, na época, coordenadoras de CMEI, que era assim que era chamada, né? Se não me engano, foi a Angélica, a Hilda me procurou, e a gente sentou e fez um plano de ação e mandou. E eu fiquei muito feliz quando o senhor entrou e encampou isso aí, começou esse trabalho fora de série e resolveu o problema. Porque não adiantava nada também nós fazer esse estudo, mandar, não ia virar nada se ter alguém que não estava interessado nisso. E agora, com essa equipe, que volta a repetir, com a Mara e o Cacá e a Mara, eles estão continuando esse trabalho, muito bem feito. O prefeito assumiu o compromisso, né, no dia que a gente, os educadores passarem a receber o piso, né? Esse compromisso foi assumido pelo doutor Emanuel, eu tenho certeza que ele vai cumprir, tá certo? Já parece que existe uma equipe trabalhando em cima disso, Paulo, lá na Secretaria de Educação, existe uma equipe trabalhando em cima de todas essas mudanças que devem ser feitas, tá? Então, tranquilo. E eu, se tiver que voltar aqui para fazer uma sessão extraordinária por isso, eu volto na maior tranquilidade, porque, volto a repetir, sou pago para isso, e gostaria de lembrar também a população que não ganhamos nada por sessão extraordinária, não, viu? Se tiver 200 extraordinárias, nós recebemos a mesma coisa. E é importante se fazer isso. Por quê? Nós não estamos, Paulo, doutor Ginaldo, doutor Otávio, nós não estamos só valorizando os funcionários, nós estamos valorizando a criança, que é aquela que está lá no final. A pessoa fala assim, para que serve um coordenador de ensino, para que serve um supervisor? Para ele dar resguardo, para ele buscar melhores condições para os professores e diretores trabalharem. E estabelecer umas políticas, buscar saber o que é aquilo que tão importante está fazendo. Nós temos vários supervisores lá, muito bons, a Marlene faz um trabalho fora de série, né? Então, nós temos vários lá que a gente pode lembrar. Mas, hoje, o sistema vai aumentando e nós precisamos de bons profissionais, tá certo? Então, eu tenho certeza que nós teremos votação unânime, até porque nós não... o grande problema, não tenho nada contra funcionário que não é efetivo, mas não é. É mais fácil você votar um projeto do concursado, né? Porque não se está criando um cargo para privilegiar alguns durante algum tempo, mas não. Mas para fazer justiça com aquele que estudou, que batalhou, que passou no concurso e que está aguardando a sua chamada. Né? Às vezes o Juninho fica, né, Juninho? Eu, né, do concurso da Câmara, fico em cima, né? Vamos chamar, vamos em cima, né? Chamamos os três. Estamos chamando. Vossa Excelência, só para concluir, chamei mais 3 do concurso esse realizado pela Câmara o ano passado, pelo novo vereador Paulo Correia, contratou a VUNESP. Já temos 3 trabalhando na Câmara hoje e chamamos mais 3 do concurso hoje. Restando, acho que 1 ou 2 apenas a serem chamados. Isso, parabéns, Juninho. Isso é transparência, né, gente? Isso é demonstrar transparência. E eu fico muito feliz, eu falo isso de peito aberto, aqueles que gostam de criticar os vereadores e a Câmara. Eu trabalhei com 2 presidentes de excelente diálogo. São pessoas democratas, pessoas que entendem muito bem como é que funciona a democracia, né, doutor Reginaldo? Nós temos um grupo que sempre senta e conversa, né, e todo o que a gente fala sempre anda em comum acordo. Isso é importante para a população de Barretos também. E isso tem acontecido na Secretaria de Educação. A gente tem que valorizar o trabalho do doutor Manuel, né, que também ouviu a gente em cima do ProUca, que ouviu outros em cima do uniforme, que sempre está ouvindo
material didático, merenda escolar. Nós temos um projeto que a gente precisa votar até na segunda, né, sobre do Conselho, porque tem a ver com a merenda escolar, que ouve a população e que recebe. E destacar, gente, aqueles que não acreditavam no trabalho do Cacá, está aí a resposta. Está aí a resposta de um trabalho bem feito, de alguém preocupado em administrar bem o dinheiro público, de alguém preocupado em fazer justiça para as pessoas que merecem justiça, de pessoas que reconhecem quem tem bom gabarito, quem tem capacidade. É essa. E não, por mais que se critique, se você verificar a Secretaria de Educação, a gente não tem... É difícil você falar alguma coisa. É difícil. Escolas bem cuidadas, as crianças com material, recebendo material certinho, computadores, aqueles que não vão ter computador para todo mundo, igual que é só do 5º, 8º ao 9º ano, do 6º ao 9º ano, mas na escola possui isso, tá certo? Existem mães que ficam até preocupadas quando entra o período de férias, porque os filhos não vão estar lá, né? Mas, então, isso a gente tem que valorizar. Existe um trabalho importante que eu e o doutor Ginaldo começou lá, né, doutor Ginaldo e eu, né, porque ele era o cabeça, e que a gente aprendeu os caminhos das pedras e deixou esse caminho lá, né, que é correr direto no governo federal, saber que o governo federal oferece. E isso foi graças ao conhecimento do doutor Ginaldo, porque trabalhou lá no Senado, né? Então, a importância do governo federal também está sempre, igual você falou, né, Paulo, agora há pouco, dando suporte para que a educação seja bem feita, né? Existe um projeto no Senado também, correndo, que cria um teto também para o governo federal investir na educação, porque não tem. Não sei se o senhor sabe, o governo federal não tem. Isso aí vale para o estadual, e os 25%, né, e para o municipal, para que haja maiores investimentos. Mas nós já temos aqui, não só o funcionário está recebendo esse apoio, mas a população, através da Universidade Aberta, do IFET, de cursos técnicos, de capacitação dos professores, dos gestores, tá certo? Tudo isso de um trabalho feito em conjunto. Prefeito municipal, Secretaria de Educação, a Câmara Municipal dando apoio quando é necessário e buscando apoio também no governo federal. Eu lembro que uma visita que a gente fez em Brasília, de buscar recurso, né? E nós trabalhávamos, né, doutor Ginaldo, até 11 horas da noite fazendo papel. Lembra disso? Para buscar alguma coisa? Nós ficávamos até 11 horas às vezes, da noite fazendo isso. E que nós fomos lá e que usou a seguinte frase lá, o chefe da Casa Civil. Aqui no governo federal, se vocês trouxerem a caneca, e se a caneca não estiver furada, nós temos a água. A caneca é um projeto, e não sendo furada, é um projeto bem feito. E é dessa forma que Barretos tem progredido. Apresentado projetos, é o Mais Educação, né? É um projeto que eu vou apresentar semana que vem, que foi um trabalho que eu fiz para a faculdade, mas eu vou apresentar aqui, né? Um trabalho que eu fiz para a faculdade lá no João Baroni, de inclusão sensacional. Gostaria de parabenizar o grupo lá da Maria Eugênia. Sensacional. É um EJA com deficientes intelectuais, deficientes visuais, e que tem trazido um resultado sensacional, de mostrar que todos têm direito à cidadania. E gostaria também de valorizar uma escola do estadual, que as pessoas olham de meio atravessado, que é o Valois Cortese. As pessoas olham atravessado. Eu fiz estágio lá, doutor. Essa fama dela é só fora, viu? Porque dentro é uma escola sensacional, muito bem cuidada, profissionais interessados e que ajudam a educar o seu filho. Muito bom trabalho mesmo. Então a gente precisa começar a valorizar aquilo que é bem feito em Barretos, parar de ficar só jogando pedra. É importante. Então hoje eu gostaria de... eu sei que o projeto de criação de cargos para a educação, mas valorizar o trabalho feito no João Baroni, o trabalho feito pelo Valois, que é estadual, e várias outras escolas. Porque ser professor é mais que sacerdócio, muitas vezes que doação. E eu tenho certeza que isso aqui nós estamos valorizando aqueles que estudaram e que passaram no concurso. Então, aprovação hoje, nós vamos dar tranquilidade. É lógico, outra coisa, as pessoas pensam assim, Juninho, aprovou, já tem que chamar todo mundo. Não, não é necessário. Nós estamos dando condição para que possa cobrir o quadro conforme for necessário. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir a votação unânime. É só isso, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, professor Reginaldo.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de ocupar a tribuna, tratando-se de um projeto que cria cargos na educação, uma área que me causa-se muita sensibilidade, pela qual eu tenho muita sensibilidade. Eu me lembro que, logo que nós iniciamos a nossa trajetória dentro da educação em Barretos, nós encontramos uma situação bastante precária com relação à gestão de recursos humanos, de pessoal. Porque, naquela época, a maioria dos professores era contratada temporariamente, no regime seletista. Então, se contratava no início do ano e se despedia no final do ano. Então, todos os anos isso acontecia, com a maior parte dos professores, tanto os P1, né, professores das primeiras séries, quanto com os P2 também, das últimas séries do ensino fundamental. A mesma coisa acontecia com a maioria dos diretores de escola. Na época, nós tínhamos cerca de 20 escolas, portanto, 20 diretores. E cerca de 6 diretores apenas eram efetivos. Os demais eram nomeados politicamente. Então, eu apenas estou chamando a atenção para esse fato, porque a estabilidade funcional é fundamental em qualquer organização. Em qualquer organização. E isso serve até para a FEB. Nós buscamos a todo tempo a estabilidade do corpo funcional da FEB, que estava bastante instável. E esse é um fenômeno que nós encontramos na educação municipal lá em 2015. Por sorte nossa, tinha sido feito um concurso no final de 2004, pela VUNESP, ao qual o Paulo até já se referiu, e tinham sido aprovados muitos professores, P1, P2, diretores de escola. Então, a questão era saber se interessava a prefeitura efetivar e quantos professores, quantos profissionais. Poderíamos ter tomado uma decisão de efetivar uns 20, 30 professores e o restante continuaria sendo contratado pela CLT, temporariamente, na mesma prática antiga. Mas nós sabíamos que isso não funciona em educação. A educação precisa ter, não só a educação, mas qualquer grande instituição tem que ter um corpo funcional estável, um corpo funcional que entra naquela instituição com perspectivas de fazer carreira, de criar sua família, de sair só na aposentadoria, porque assim ele vai se comprometer com a instituição e com os objetivos delas, com os seus resultados. É isso que funciona em educação. E essa foi a decisão, apoiada integralmente pelo doutor Emanuel, o prefeito. Nós efetivamos o maior número possível de professores. Eu me lembro, mais ou menos, em torno de 150 professores foram efetivados. Os diretores, nós efetivamos todos que tinham sido aprovados. Todos que tinham sido aprovados. Eram 10 diretores que tinham sido aprovados. Efetivamos coordenadores, supervisores de ensino, quer dizer, a partir daí, a partir daquele momento, a Secretaria Municipal de Educação só contratava temporariamente na impossibilidade de efetivar. Na impossibilidade de efetivar, porque há alguns casos que, por exemplo, para cobrir licenças médicas, afastamentos temporários de professores, você não pode efetivar um outro naquele lugar, né? Naquele cargo. Então, mas a política foi de efetivar o máximo de professores, coordenadores, supervisores, diretores, efetivar
ou seja, profissionais que passaram em concurso público, doutor Otávio, sem negociação para nomeação de cargo político. Isso é muito importante, porque, como eu disse, dá a perspectiva para o profissional de que ele tem que apostar naquela carreira, que ele tem que progredir ali, que ele tem que estar comprometido com o resultado e com os objetivos da instituição. E isso vai se reverter lá na frente, efetivamente, nos resultados, conforme eu vou mencionar daqui a pouco. Bem, mas ainda havia outros fatores, outros aspectos que também já foram mencionados, mas é importante que a gente ressalte agora, para depois, quando olharmos o resultado, comprovarmos que isso funciona. E para que não se repita jamais em Barretos o que se fazia antes, de tratar os profissionais da educação como temporários, como apenas peças que podiam ser substituídas a qualquer momento. Então, estávamos falando aqui das CMEIs. Como é que era a educação infantil em Barretos nessa época? E, aliás, temos que reconhecer que já era de boa qualidade. Comparando-se com os outros municípios do Brasil, outros estados do Brasil, a educação infantil de Barretos já era de muito boa qualidade. Mas, ainda assim, com muitos problemas. Era recém-transferida da Secretaria de Assistência Social, mas isso de direito, porque, aliás, na prática, porque de direito ainda não fazia parte do estatuto do magistério, da carreira do magistério. Toda a educação infantil não faziam parte as antigas páginas, as coordenadoras de creches, nada disso fazia parte da carreira do magistério. E com aqueles salários ridículos, vamos dizer assim. As páginas ganhando 400 e poucos reais por mês e as coordenadoras de creche, 680 reais. Em 2005 mesmo, nós corrigimos parcialmente essa situação. E aqui quero lembrar, com o apoio integral da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal, que aprovou por unanimidade. Aliás, a Câmara também colaborou muito com esse projeto, porque todos os projetos, ou anteprojetos, que eu mesmo elaborei e mandei que o prefeito mandou para essa Câmara, a Câmara aprovou integralmente todos eles. Então, a Câmara também deu a sua grande contribuição para o desenvolvimento da educação em Barretos. Mas, então, nessa primeira oportunidade, nós corrigimos parcialmente essa disparidade salarial. E a página passou a receber em torno de R$800 e a coordenadora de creche foi para R$1.300 e poucos. Houve uma correçãozinha parcial, mas ainda não houve condições de trazê-las para a carreira do magistério. Foi só mais, acho que 1 ano ou 2 depois, que nós conseguimos incorporar toda a educação infantil dentro da carreira do magistério, dentro do estatuto do magistério. Aí sim, substituímos os nomes dos cargos. De pajem passou a ser educadora. De coordenadora de creche passou a ser diretora de escola de educação infantil. De monitor de criança e adolescente, que também estava fora, que trabalhava nos projetos Futuro Certo, estavam fora da carreira do magistério também, nós trouxemos para dentro da carreira e trocamos o nome de monitor de criança e adolescente para educador de criança e adolescente. Tudo isso com o objetivo de dar estabilidade funcional para os profissionais da educação. E agora, então, dentro de uma carreira estruturada, uma carreira que tem, vamos dizer assim, um plano de evolução funcional, hoje horizontal e vertical. Além dessa questão, ainda
havia o seguinte: em 2005, havia uma fila de espera de crianças, de mil crianças na fila de espera. E que hoje, praticamente, isso não existe mais, porque essas vagas foram criadas, construindo-se escolas de CMEIs, né? Ou então alugando casas de grandes dimensões, onde então instalamos várias CMEIs. E isso nós resolvemos. Eu cito isso porque a Folha de São Paulo publicou, a questão de uma semana mais ou menos, uma manchete dizendo que em Ribeirão Preto, a capital da nossa região, né, da Califórnia brasileira, em Ribeirão Preto, uma em cada 4 crianças tinha vaga em creche, em CMEI. Em Ribeirão Preto, portanto, 3 crianças esperam vagas em CMEIs. E Barretos, graças a Deus, isso não acontece mais. E Barretos é período integral nas CMEIs também. Criança chega cedo e sai à tarde. Tem 5 ou 6 refeições diárias. Refeições, não é merenda escolar, não. Refeições mesmo. E desde os 4 meses de idade. Então, é uma transformação muito grande. Mas, e os resultados dessas providências tão importantes que foram a criação de cargos, as transformações, vamos dizer assim, a inclusão da educação infantil dentro do plano de carreira, da carreira de magistério? Quais foram as consequências disso? O vereador Paulo Corrêa já citou aqui várias medidas que também foram tomadas ao longo desse processo. Primeiro, a questão da alimentação escolar, né? A alimentação escolar, conforme eu já me referi, antigamente era tratada como merenda escolar, como hoje é tratado na maioria do Brasil como merenda escolar. Mas aqui em Barretos não existe mais merenda escolar. Aqui existe alimentação escolar, com nutricionistas que planejam o cardápio, um cardápio variado, balanceado, de acordo com a idade das crianças, obedecendo às tradições, com comidas típicas também da nossa região. Então, existe alimentação escolar. E esse é o pré-requisito número 1, porque sem alimentação nada se constrói. Como é que uma criança pode aprender alguma coisa subnutrida? Então, é o primeiro passo. Isso aí foi resolvido. Questão dos uniformes escolares. O município também resolveu essa questão, distribuindo gratuitamente a todos os alunos. Todos os alunos recebem gratuitamente o uniforme escolar. Material escolar, lápis, caderno, borracha, tudo gratuitamente. E com uma razão muito simples. Como é que os professores, como é que os profissionais podem desempenhar um bom trabalho sem ferramenta adequada? E as ferramentas do professor são lápis, caderno, borracha, e os alunos têm que ter isso para aprender, e de qualidade, senão os resultados não são alcançados. Além disso, uma outra providência importante que foi tomada também foi a criação do CEFORP, criação do Centro de Formação dos Profissionais da Educação, CEFORP. Criamos por lei, aprovada nessa Câmara Municipal, com uma missão básica muito simples para dizer, difícil para cumprir, mas muito simples para dizer. O CEFORP é uma antena parabólica. Eu usava muito essa imagem. O CEFORP é uma antena parabólica que fica antenada, portanto, né, voltada para fora, para descobrir o que está acontecendo de novo em termos de educação no mundo, no Brasil, para trazer para dentro da Secretaria de Educação de Barretos. Então, o CEFORP tem essa missão de descobrir as novidades, os avanços
e trazer para a educação barretense, transformando isso em formação, capacitação dos nossos professores, dos nossos diretores, etc. Ora, uma Secretaria de Educação que não tem, aliás, qualquer instituição, grande instituição, que não tenha um órgão para capacitar os seus colaboradores, hoje está fadada ao fracasso, tendo em vista principalmente a velocidade das transformações que acontecem na vida, né, no cotidiano, na realidade. Então, é uma necessidade absoluta a questão da capacitação dos professores. Depois, no ensino fundamental, foi a escola de período integral. E hoje é bom ressaltar, é só procurar em Barretos, andar nos bairros, no centro, onde quiser, e verificar onde é que a gente encontra, se a gente encontra criança de 10, 12 anos, 13 anos na rua. É muito difícil encontrar. O senhor quer uma parte? Eu acho que é inegável os avanços que a gente verifica na educação, um trabalho continuado, que vem aí já de 10, 12 anos, a gente sabe disso, que alguns têm que desbravar, começar e o trabalho continuar. E eu gostaria só de ressaltar a importância do professor efetivo no vínculo com a sociedade, porque o professor que ele é efetivo, ele passa a fazer parte de uma escola, conhece a realidade do local, passa a conhecer a família, passa a conhecer todo mundo. Quer dizer, naquele ano ele está naquela escola, no outro ano está de novo. Então, o trabalho dele passa a ser desenvolvido com maior responsabilidade com a sociedade também em que ele está vivendo. Apesar de ele morar no outro bairro, ele passa a fazer parte daquela comunidade do bairro, porque passa a conhecer toda a realidade que ele pode e deve trabalhar na cidadania daquelas pessoas. Ultrapassa até os muros escolares, com certeza. E isso é importante que a gente saiba disso aí. É claro, é nisso que está a importância da estabilidade do corpo funcional de qualquer instituição. É o seu envolvimento profundo com seus objetivos e com seus resultados. Mas eu estava dizendo, então, que no ensino fundamental, o grande objetivo foi implantar a escola de período integral. E hoje a gente vê com grande satisfação que é muito difícil encontrar uma criança de 12, 13 anos enquanto ensino fundamental, porque a partir daí já passa para o ensino fundamental, o segundo ciclo, que é de responsabilidade do Estado. E aí, infelizmente, nós não estamos ainda nessa situação, né? Mas, enquanto escola do município, a gente não vê as crianças na rua mais. Então, dentro da escola, aprendendo música, aprendendo arte, educação física, jogando futebol, aprendendo informática, agora, inclusive, com os notebooks. Então, estão sendo educados, estão tendo a oportunidade de ter uma educação integral. Quando chegam ao ensino profissional, no ensino médio, já poderão sair da escola municipal e entrar no Instituto Federal e fazer o seu curso técnico de nível médio, de excelente qualidade, numa escola que tem 100 anos de tradição, que é o Instituto Federal. E ainda, saindo do Instituto Federal, se quiser, entra na Universidade Aberta e vai fazer o seu curso superior sem pagar um centavo. E poderá escolher, dentre várias universidades federais que estão aí no nosso município. Então, essa é uma realidade nova para Barretos. E nós temos que lembrar isso para que a população compreenda e nunca mais abra mão dessas conquistas. Nunca mais abra mão dessas conquistas, que antes pareciam impossíveis, mas aconteceram. E estão aí para que a população não mais delas abra mão. A criança, então, pode entrar numa CMEI com 4 anos, com 4 meses de idade. 4 meses de idade. Ela pode entrar numa CMEI, fica até os 5 anos de idade, período integral, das 7 horas da manhã até as 5h30 da tarde, sem pagar um centavo, sem ter um gasto com nada, inclusive com medicação, enquanto estiver lá. Sai da CMEI com 5 anos de idade, entra... Senhor presidente, prorrogação por 5 minutos, eu termino já.
sai da CEMEI, entra numa escola do ensino fundamental, fica também em período integral, das 7 horas da manhã até 5, 5h30 da tarde, sem pagar um centavo também, tendo aula de matemática, português, geografia, ciências, mas também de educação física, de esportes, de música, de teatro. Sai do ensino fundamental, pode fazer o Instituto Federal, o curso técnico profissionalizante, sem também pagar um centavo. E depois fazer a universidade sem pagar também um centavo. Essa é uma realidade nova para Barretos, que a população tem que saber que existe e que não pode mais abrir mão. E eu gostaria de citar, senhor presidente, só para terminar, os índices oficiais que atestam essa evolução, para que não pense que são apenas palavras. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ministério da Educação, foi feito inicialmente para o ano de 2005. Em 2005, o IDEB de Barretos, do Ensino Fundamental de Barretos, estava em 4,8. 4,8. Em 2007, passou para 4,9. E em 2009, passou para 5,5, sobrepujando em muito seus objetivos e a média nacional. Recentemente, a FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, publicou o seu índice FIRJAN, Índice FIRJAN de Desenvolvimento dos Municípios, que é feito levando-se em consideração a educação, a saúde e a renda. E por esse índice, no ano 2000, Barretos estava com 0,8094. Era o índice de Barretos. E o índice, o maior número, o maior, vamos dizer assim, aproveitamento é 1. Então, Barretos, em 2000, estava com 0,8094. Em 2005, passou para 0,8304. Em 2006, 0,8340. E em 2009, para resumir, em 2009, atingiu